Fala galera, eu já falei dos 5 pontos negativos de Pokémon TCG Pocket. Agora eu vou falar dos 5 pontos positivos. Então bora lá pro vídeo. Quem quiser ver, galera, as 5 piores coisas de Pokémon TCG Pocket vai estar no link da descrição. Então vamos para as 5 melhores coisas de Pokémon TCG Pocket. E em quinto lugar, galera, são os pontos aqui que você abre no pacote. Ele te dá acesso a todas as cartas que tem na coleção. O problema é que realmente é muito pouco, galera. Que nem eu te falei do vídeo anterior, você ganha 5 por pacote. Então você tem que abrir 100 pacotinhos para ganhar um. Que é basicamente, se você só abrir os pacotes diariamente, dá um mês e meio por aí. E mais os pontos diários, daria mais ou menos um pouco menos de um mês e meio. Mas é basicamente isso, galera. Um mês e meio mais ou menos pra você conseguir uma X normal. O que é ruimzinho, porque às vezes, tipo, lança outro pacote, aí você tem que ficar aqui pra você gastar os seus pontos. Que como eu falei, eles não passam pro seguinte. Então se você não usar eles aqui, você não consegue usar esses pontos pra pegar uma carta X, por exemplo. Essas cartas X aqui custam 500 pontos. Cadê os 500 pontos aqui? 1.200. Caraca, eu já passei. Mas é isso, galera. Eles podem melhorar. Se esses pontos forem distribuídos para todos os pacotes, aí ficaria muito bom, galera. Porque o jogador que está começando agora, ele poderia usar lá na dominação genética e depois voltar para cá e usar os mesmos pontos, né? Porque senão, se o jogador usar na dominação genética, esses pontos que ele usa por abrir pacote, acaba perdendo. Então é por isso que tá em quinto lugar ainda, galera. Porque ainda dá pra melhorar. Deixar esses pontos para todos os pacotes. Que aí ficaria muito bom. Eu tenho 515 porque eu gastei um pouquinho de dinheiro, galera. Então por isso que eu abri mais pacotes que o normal. Então se eu quisesse eu já poderia pegar um X de nível básico. Mas o ideal é você gastar esses pontos depois que o evento acaba. Porque às vezes você não pegou um tal X, aí você consegue pegar eles depois. Que é o evento que você vai mudar de pacote. E em quarto lugar, galera, são as vitrines. Elas ajudam bastante, galera, a você ajudar os outros jogadores, ó. Você deixa um likezinho pra eles ganharem os itens da loja. Ganhar um item de loja, né? E você pode ver as cartas que você não tem. Isso é interessante, porque realmente vai ser difícil você pegar todas as cartas do jogo, galera. E aí você quer ver uma tal carta, você consegue ver ela totalmente. Até às vezes com outro idioma, né, que é interessante. Por exemplo, eu quero ver a carta do Guzma. Eu não peguei ela animada. Aí eu posso ver, ó. Até a animação dela. Deixa eu clicar aqui, ó. No jogo. Então, realmente, você não tem aquela carta animada, mas quer ver como é que é a animação dela. Você vai ali na vitrine e procura alguém que tenha. E é bem difícil você não ver, galera, porque os jogadores tem muito jogador. E sempre alguém vai ter aquela carta animada que você quer ver. Então, às vezes, mesmo que você não tenha pegado, você sempre vai poder ver a animação dela. Então, realmente é um ponto bem positivo, galera. Que ajuda você a divulgar suas cartas, ganhar seus pontos de loja e ainda ver as cartas que você não pegou. E aqui realmente não tem o que reclamar não, galera. É bem bacana mesmo. O que poderia melhorar ainda mais é você poder abrir mais vitrines, né? Que por enquanto o total é 15. E a minha já tá bem cheinha, ó. Porque eu queria colocar todas as cartas para os jogadores ver que eu tenho. Queria colocar todas as X separadas, ó. Deixa eu te mostrar as minhas vitrines para vocês verem. Tá faltando um pouquinho porque, galera, ó. Eu não faço fichários besteiras, ó. Tipo, que só para preencher, ó. Tem a denominação genética, as da Ilha Mística, Dialga vs Palkia, se o cara quiser assistir, quer ver. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Dominação genética, todas as cartas que eu achei full art, né? Mais bonita, né? As Ilha Mística, os X, as outras cartas. A Dialga vs Palkia, se o cara quiser ver, ó. Todas as cartas assim, mais bonitinha. O Arceus. Eu separei tudo bonitinho. Tem o Brilhante. Então, realmente, galera, só aumentar um pouquinho mais, ó. Porque eu coloquei todos os X, ó. As X 1, 2 e 3. E aí tem X4, porque cada vez mais aumenta os X. Tá separado por elementos. Eu fiz tudo bem separadinho aqui pra pessoa ver. Separei por elementos, tá vendo? De grama, fogo. Aí cada um vai ter seu separado, ó. Aí se quiser ver de outro elemento, raio, psíquico, terra.
Só que vai enchendo muito rápido, aí não tem um espaço pra fazer outros fichários. Então seria bom se desse pra aumentar pra uns 30 e eu ia arrumando certinho as cartas pro alguém quiser ver separado, consegue ver. E em terceiro lugar, galera, são as trocas. Elas são muito boas, galera, ajuda qualquer jogador que realmente é free to play, ou mesmo os que pagam, até as cartas que eles não conseguiram na troca anterior. Você pode trocar todos, galera, até 4 estrelas da temporada anterior. Por exemplo, você não pode trocar as cartas do Sol e Lua, mas você pode trocar todas as cartas de brilhante pra baixo das Shines. Aqui, ó, vamos colocar pra trocar pra vocês entenderem. Vamos colocar 4 diamantes, ok. Aí aqui, ó, galera, eu posso trocar todas essas, ó, de X. Só não posso trocar as do nova coleção, ó. Mas todas as antigas você pode trocar. Desde que seja uma estrela pra baixo, né? Uma estrela dourada. Essa aqui, ó. Que aí são aquelas cartas com arte mais bonitinha. Então realmente ajuda, galera. Porque o jogador que quer batalhar... Ah, eu preciso de um 1000X. Às vezes se encontra alguém pra trocar, ao invés de você ir lá na Ilha Mística, onde só tem um pacote, e abrir, né? Mas ainda tem que melhorar bastante, galera, porque quando você coloca pra trocar, o jogador não sabe o que você quer. Aí fica aquela confusão, ó. Eu vou colocar isso aqui só pra mostrar pra vocês, pra exemplificar, ó. Aí eu coloco essa, aí ele não sabe o que eu quero trocar. Então se você não trocar com uma pessoa que você conhece, a pessoa não vai conseguir trocar a carta que você quer. E às vezes até acaba cancelando, por quê? Porque ela não quer essa carta. Então seria bom você colocar as cartas que você quer pegar. Aí o jogador via, ó, ele quer essa e essa. Ele colocava a carta que eu queria e mostrava o que ele queria. Aí eu já colocava muito que eu tinha. Então devia ser colocar umas 3 escolhas e 3 escolhas pro outro. Aí cada um conseguia trocar a carta que precisava. Mas atualmente, se você quiser dublar isso aí, você procura chats de grupo. Se quiser, vai ter um link na descrição também do WhatsApp que eu fiz de Pokémon. Ainda é pequeno, mas tá crescendo aos poucos. Aí se você quiser trocar uma carta ou conversar sobre Pokémon TCG Pocket, vai estar o link aí. E é bom pra trocar, galera. Realmente ajuda bastante a conseguir as cartas que você não conseguiu abrindo os pacotes. Mas ainda tem que melhorar um pouquinho. Mas vamos ver se vai melhorar com o tempo. Mas realmente é uma grande ajuda pra quem quer as cartas e não vai conseguir abrir os pacotes todos. E em segundo lugar, galera, é o equilíbrio do jogo. Realmente esse jogo, apesar de ter umas cartas que são muito mais fortes, outras são mais fracas, e algumas realmente não servem pra nada, o equilíbrio dele ainda é bem alto. Por quê? Porque todo jogador pode ter todas as cartas. Ah, como assim? Mas eu não posso achar as cartas full art, às vezes eu não consigo pegar. Mas elas, mesmo essa carta aqui do Pikachu, com animação, essa carta do Pikachu aqui, um pouquinho mais dourada, ó, que tem um efeitozinho bonito. E essa aqui que é a mais simples, que ainda assim eu acho bem bacana, porque eles fazem um efeito 3D bem da hora na carta, dos efeitos. Elas têm a mesma habilidade, galera. Tem a mesma vida, mesmo ataque, mesmo dano. Então quem paga e quem não paga, tem a mesma oportunidade de cartas. Isso é muito bom, porque tira aquele equilíbrio que o jogador que paga ele é mais forte do jogador que não paga. Eu acho isso muito chato, galera. Jogar um jogo onde você tem vantagem se você paga. Tipo, eu tenho uma carta que é paga e o outro jogador não tem ele não paga, então ele não vai ter direito a essa carta. Acontece isso em Yu-Gi-Oh! Duel Links, que realmente é um joguinho bacana que eu joguei bastante. Cheguei a rei dos jogos, mas tinha um decks que você só podia ter pagando. Eu achava muito chato, porque você nunca ia poder testar aquela carta porque você não pagou. E é basicamente o jogador ter uma rainha e você não poder usar porque você não vai pagar pra ter sua rainha. Eu acho errado isso daí. TCG Pocket por enquanto acertou bonito nisso daí. Porque mesmo as cartas que ele dão em passe de batalha, que é aqueles que você paga, é a mesma coisa, só com uma arte diferente. Você consegue essa carta abrindo um pacote normal. Então realmente não tem o que reclamar do equilíbrio. Mesmo que fala, mas os decks tem alguns decks quebrados hoje em dia. Eles têm suas fraquezas, todo deck tem sua fraqueza aqui no Pokémon TCG Pocket. Você tem tempo de revidar, não é igual outros jogos que no segundo rodada você já perde. Tô falando de Duel Links de novo, porque segunda rodada, tipo, você não fazia nada. Você podia colocar o Exódia no campo, o cara voltava o Exódia pra mão e te atacava e ganhava. Não tinha graça isso daí. Agora não, agora Pokémon TCG Pocket, você tem que perder 3 Pokémons ou 2 X. Então, você tem o tempo de revidar. A única carta que realmente dificulta mesmo é a Misty, que às vezes dá muita sorte pro adversário. Aí não tem muito o que fazer, dependendo da situação.
Mas ainda assim, mesmo às vezes a Mist ajudando muito, o adversário ainda perde. Já aconteceu muitas vezes comigo e muitas vezes que eu ganhei e perdi por causa da Mist, mesmo ela ajudando. Então realmente é isso, galera. O equilíbrio do jogo tá fantástico, na minha opinião. Mesmo o pessoal falando do Harry Kane, que tá muito quebrado, mas agora o cartão vermelho voltou pro jogo, porque realmente o estágio 2 ele depende muito da mão. Então se você pune a mão do adversário, atrapalha muito o estágio 2. E o equilíbrio ainda tá bacana, galera. E lançar essa Ori Coró, que realmente acaba com qualquer X ou estratégia X. E é isso. Bora pro próximo. E em primeiro lugar, galera, é a praticidade do jogo. Como assim, Mesquira? Pra você fazer tudo que você precisa fazer no dia, você não precisa ficar horas e horas jogando esse jogo, não. E você entrou, já faz uma missão diária. Você abriu um pacote, já faz outra missão diária. Você fez uma escolha misteriosa, já fez 3 missões diárias. Fazendo 3 missões diárias, você já pode pegar a recompensa do dia. Ou, não tenho recurso para escolha misteriosa. Participe de uma batalha. Não precisa ser uma batalha entre os jogadores, pode ser uma batalha entre IA, que aí já conta aqui. Aí você já fez suas missões do dia. Muito jogo hoje em dia para fazer a missão do dia leva 30, 1 hora. Não, aqui é 10 minutos se você se esforçar um pouquinho. E se você quiser pegar todo o recurso mesmo do jogo, ainda tem aqui as batalhas ranqueadas, que você pode ganhar um valeu. Ou você vem aqui, ó, batalha privada. Coloca tanks. Pode ser todo tanks todo maiúsculo ou só a primeira letra, tanto faz. Tem jogadores por 2 tipos. Coloca tanks aqui, eu acho que aqui é mais fácil de aparecer. Pronto. E aí depois uma competição de quem perde mais rápido. Vamos ver quem vai perder mais rápido aqui. Quem tem a melhor mão pra derrota aqui, ó. E aí você faz isso 5 vezes, galera. Que você ganha o máximo de 5 valeus por dias, né? Que são aqueles itens da loja. E às vezes nem aqui precisa fazer. Se você é o jogador, se alguém curtiu sua vitrine, também conta como valeu. Se você fizer uma troca, você também pode receber o valeu. E é isso. Aí já vou dar um valeu aqui, pronto. Às vezes demora um pouquinho para vir um valeu do adversário, mas se você ver, você vai 5 vezes, se não der 6, você já ganha uns valeu por dia, ó. Negão pedidinho de amizade, coloquei. E é isso aí, galera. Aí você já faz todas as missões diárias bem rápido mesmo. 10 minutos você consegue fazer tudo isso aqui, pegar todo o recurso do jogo e nem precisa ficar entrando. De vez em quando, galera, se quiser participar também tem esses eventos aqui que passam. Que dão cartas que só dão nesse evento. Aí vale a pena fazer. Só que até eles são demorados, galera. Não são tipo, vou fazer cada 2 horas, não. Cada recarga leva 12 horas. Então você faz uma vez, 2 vezes por dia já é o suficiente para você zerar isso aqui e esperar bastante para recarregar. E é bem tranquilo, galera. Então realmente um jogo que não te prende pra você ser obrigado a ficar jogando atrás de recursos. É muito bom, galera. Porque te dá aquela liberdade do dia. Você vem aqui, faz um joguinho rápido. Se quiser continuar jogando, você pode jogar. Se não, você só faz um joguinho rápido e já era, galera. Fez seu dia. Então realmente vale muito o primeiro lugar, porque é a primeira empresa de jogo online, de celular, que não quer que você fique o dia inteiro jogando. Pode jogar só um pouquinho e já era, você não precisa mais continuar. Então, galera, minha opinião final sobre o jogo, né, de Pokémon TCG Pocket, com os pontos negativos e positivos. Então, os pontos negativos, na minha opinião, é porque realmente as recompensas são bem fraquinhas dos eventos. Poderiam dar uma melhoradinha nos recursos que a gente ganha. E esses itens da loja, eles devem liberar pra gente comprar à vontade, porque esse recurso é limitado, né, galera? Depois de um tempo você não vai ganhar com tanta facilidade esses itens da loja. Mas eles liberando só um pouquinho por mês, você acaba acumulando demais esses pontos da loja que você não consegue trocar. E fica travado. Então você tem que liberar para os jogadores que ganham esses itens da loja poderem gastar. E o seu design, né? Porque ele ainda é bem simplesinho. Que nem eu falei para vocês, as batalhas contra as criaturas, contra os modos PvE são bem simples, né? Você não vê vida, né? Que nem eu falei, falta um pouquinho mais de animação. Seria legal se, que nem eu falei, colocar um Charizard lá, pra, pelo menos na hora que começasse a batalha, você vê um Charizard ou alguma coisa assim, um inimigo que você tá lutando. Ou um outro jogador, tipo, bonequinhos seriam legais também. Aí fazer esse bonequinho no modo PVP também. Seria legal você fazer um bonequinho pra lutar. Aí o jogador vê cada um vê o bonequinho do adversário.
dá mais vida pro jogo, galera. Porque realmente as batalhas são legais, mas parecem meio que sem vida. Porque você não consegue diferenciar uma batalha entre o jogador e uma batalha entre IA de treinamento e os eventos. São a mesma coisa, são bem simples todos os designs. Mas é porque realmente tem 6 meses, né? E isso pode melhorar. E como eu vou falar agora dos pontos positivos que eu gostei muito, galera, que nem eu falei, esse equilíbrio entre o jogador que não paga e o jogador que paga, todos tendo direito às mesmas cartas, eu achei muito legal. E espero que continue assim, porque realmente dar cartas para um jogador que paga e outro que não paga é basicamente se dar a rainha para um e o outro não ter acesso a essa rainha porque ele não pagou. Eu acho isso errado para um jogador que é competitivo e não ganha quem tem a melhor estratégia, e sim quem tem o maior bolso, né? E, na minha opinião, isso aí é a pior coisa de um jogo que você joga online. Então é isso, galera. Realmente pra mim o jogo é bom. Dá pra melhorar muito, mas ainda ele é muito bom. É isso, falou, até o próximo vídeo. Fui!